Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 3. Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 3. Abra sua Bíblia. Deixa eu colocar o meu celular aqui no silencioso. Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 20. Diga assim comigo: multiplicando as sementes que Deus colocou em minhas mãos. Diga de novo: multiplicando as sementes que Deus colocou em minhas mãos. Nós temos declarado que este é um ano de transbordante colheita. E hoje eu quero falar sobre esta multiplicação, as sementes que Deus coloca na sua e na minha vida, porque Deus é um Deus de multiplicação. Amém, amados? Deus é um Deus de crescimento, Deus é um Deus de multiplicação. A palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 3. Vamos até o 20. Escutem: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, a semente brotou, cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Vou ler de novo. Outra, enfim, caiu em boa terra. Diga comigo: boa terra. O que aconteceu? Deu fruto, ou germinou. Amém? Deu fruto. Vamos ler ali na projeção? Vamos lá. Outra caiu, vamos juntos? E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu e produziu. Vamos juntos? 30, outra 60 e outra 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham e converter-se e sejam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhe perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Diga comigo: o semeador semeia a palavra. Esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. E esses são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo. Vamos ler junto o 19? Vamos lá? Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam o quê? A palavra, e ela fica infrutífera. Nós estamos falando sobre o que mesmo hoje? Multiplicando, diga comigo, as sementes que Deus colocou em nossas mãos. Deixa o 19, por favor. 19, por favor. Vamos de novo? Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas,
as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. 20, por favor, vamos juntos? E estes são, vamos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100 por um. Amém? Por favor, incline sua cabeça mais uma vez por um instante. Senhor, esta é tua palavra, nela não há sombra de variação, e ela jamais voltará vazia para a qual é lançada. O meu anseio é que esta palavra encha cada coração, cada vida que aqui está, que a tua palavra, Senhor, seja rema, e que o teu Espírito me dê sabedoria e graça para ministrar aquilo que está no teu coração, e que minhas palavras, Senhor, sejam dirigidas pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Multiplicando as sementes que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós estamos num ano de transbordante colheita, e todos nós sabemos que uma das grandes virtudes de Deus é que Ele é um Deus de crescimento, Ele é um Deus de multiplicação. Quando você vai olhar para a palavra de Deus, lá em Gênesis, a partir de Gênesis, você vai observar que existe já, desde a criação, desde o primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar Deus declarando a importância do crescimento, a importância da multiplicação na sua e na minha vida. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o Senhor vai dizer assim: olha, cresçam e multipliquem-se, crescei e multiplicai-vos. Então é um princípio poderoso de Deus para a sua e para a minha, para as nossas vidas. Deus, Ele trabalha em todo o tempo para somar, para acrescentar e para multiplicar. Você pode repetir isso comigo? Deus está trabalhando para somar, para acrescentar e para multiplicar. Aonde? Na tua vida, na minha vida, e diga comigo, e através da minha vida. Porque a multiplicação que Deus almeja, a expansão, o crescimento, aquilo que Deus deseja acrescentar, tudo começa pela tua e pela minha vida. O reino de Deus, ele é multiplicado através da sua e da minha vida. A obra de Deus, ela só cresce porque existem vidas que estão multiplicando, porque existem vidas que estão acrescentando. Então o desejo do Senhor é acrescentar, é multiplicar nas nossas vidas. Porém, você e eu sabem, lá em João 10:10 diz que aquele que veio para matar, roubar, destruir, ele tem agido de forma estratégica, e a sua estratégia é clara. O que ele pretende? Roubar, sufocar, impedir uma abundante colheita. Ele tenta impedir a multiplicação daquilo que o Senhor tem para a sua e para a minha vida. Em todo o tempo ele vai trabalhar para que você e eu não multipliquemos, não colhamos aquilo que o Senhor tem nos dado. A palavra de Deus declara que o diabo, ele faz o quê? Ele anda ao derredor, buscando quem possa tragar. O que é isso? Esta é a ação do inimigo. Porque quando ele quer destruir, ele começa gerando divisão. Diga comigo, divisão. O próprio Senhor Jesus, ele vai afirmar que uma casa dividida, ela não resistirá, ela não subsistirá. Então o inimigo, ele começa criando divisão, gerando divisão no casamento, na família, no ministério, na vida profissional, na vida espiritual, porque esse é o papel do inimigo. Ele sabe que você, debaixo da boa, perfeita, agradável vontade de Deus, você vai crescer. Diga comigo, eu vou crescer. Diga, eu estou crescendo. E é esse o objetivo de Deus para mim e para você: nos fazer fecundos, nos fazer produtivos, que haja multiplicação. Porém o papel do inimigo é justamente tentar impedir que você cresça, que você multiplique, que haja um transbordar de Deus na sua vida. Ele quer impedir o que Deus quer é que você multiplique, que você frutifique. Mas quando Deus quer abençoar, e esse é o desejo do Senhor para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Diga, levante sua mão comigo e diga, eu creio que as boas palavras que o Senhor tem declarado ao meu respeito
nenhuma delas se perderão, todas se cumprirão. Diga: eu creio num Deus de promessas e não num Deus de sentenças. Diga: eu tenho promessas. Amém? Quantos têm promessas? Diga glória a Deus. Então, quando o Senhor quer abençoar, Ele libera crescimento, Ele libera frutificação, Ele libera multiplicação. Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus de soma. Porém, o inimigo, ele busca o quê? Divisão. Deus busca acrescentar, Deus busca multiplicar, Deus deseja multiplicar. É esse o anseio do Senhor para a tua vida, esse é o anseio do Senhor para a sua e para a minha casa. Marcos capítulo 3, projeta para mim por favor, Marcos capítulo 3, versículos 24, olha que a palavra de Deus vai dizer: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, e se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. É isso que Jesus quer dizer, que uma casa dividida, por quê? Por que ela não subsistirá? Porque o diabo, ele sabe, onde há divisão, não há vitória. Diga comigo: onde há divisão, não há vitória. Então, quando nós falamos sobre multiplicação, é importante te lembrar que todos aqueles que estão em Deus, estão sendo aptos a crescer em Deus. E o maior propósito de Deus para a sua vida, é que você cresça, que você prospere, em primeiro lugar, espiritualmente, que haja crescimento, que haja maturidade, que você seja realmente uma pessoa que atinja a estatura, como disse o apóstolo Paulo, de varoa perfeita, que haja um crescimento. Então o diabo, ele sabe que onde há divisão não haverá vitória, onde há divisão não há multiplicação. É esse o papel do inimigo, impedir que haja multiplicação. Com certeza, todos aqui em algum momento, talvez esse seja um momento da sua vida. Você que está me assistindo, talvez você já passou por um momento como, de repente, você está buscando a Deus, você está buscando a Ele, orando, intensificando, e de repente você percebe que as coisas não estão acontecendo. Quem já passou por isso? Eu já. Você ora, você clama, você intercede, você busca a face do Senhor, você ora, você jejua, e muitas vezes você parece que nada está acontecendo, parece que os céus estão fechados, parece que as janelas dos céus não se abrem. Será que nestes momentos você já parou para pensar que talvez o problema não seja a semente que você tem, não seja as sementes que o Senhor tem colocado na sua mão? Talvez o problema não está na semente. A semente, diga comigo, a semente é a palavra de Deus, amém? Mas o problema talvez não seja a semente, mas sim o solo. E qual é o solo? O meu coração, o seu coração. Provérbios vai dizer que do coração procedem as saídas da vida. Diga comigo: do coração procedem as saídas da vida. E toda semente precisa de um bom solo. Para quê? Para que ela saia, para que ela tenha vida. Então Provérbios vai dizer que do coração procedem as saídas da vida. Então muitas vezes, a gente está achando que o problema é a semente, mas muitas vezes não é a semente. O problema é o solo, é o nosso coração. Pergunta: se hoje você tivesse sementes e nós plantássemos ela aqui nesse piso, íamos conseguir brotar ela? Ela iria vingar? Ela iria nascer? Se você plantasse flores aqui no piso da igreja, neste local, com certeza não. Elas não iriam brotar, não adianta, muito menos se você regasse, se você adubasse, se você colocasse extrato, o que você colocasse nessa planta, neste solo aqui, ela não iria vingar, ela não iria crescer, não adianta. Então a palavra de Deus nos afirma que eu e você precisamos de um solo, diga comigo, um solo preparado, diga comigo, um solo fértil. Para quê? Para receber a semente que é a palavra de Deus. O teu e o meu coração precisa ser um solo fértil, igreja. O nosso coração precisa ser um coração preparado.
Porque a palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus é a semente perfeita, poderosa e cheia de vida. Amém ou não amém? Amém? Por isso, a palavra de Deus, ela é a semente perfeita e ela é poderosa e cheia de vida. A palavra. Mas se o nosso coração, igreja, se o teu coração não for o solo certo, sabe o que vai acontecer? A semente não vai se multiplicar, ela não vai vingar, ela não vai crescer, e não vai haver crescimento, não vai haver multiplicação. E você só vai entender que a multiplicação só vai acontecer porque depende do tipo de solo que eu e você somos, o tipo de solo que está o nosso coração. Qual é o solo do nosso coração? Nesta parábola do semeador, aqui Jesus revela um grande princípio espiritual, que explica porque muitas vezes nós não vivemos essa frutificação, porque muitas vezes nós não vivemos esta multiplicação que está prometida aqui. Muitas vezes nós não vemos o avanço nas nossas vidas. E nesse texto aqui, Jesus ele tem um diálogo com seus discípulos. Ele está declarando aos seus discípulos. Ele diz: olha, a semente aqui, porque os discípulos vão questionar a Jesus acerca das parábolas. Porque Jesus ilustrava muitas vezes por parábolas as suas ministrações. Ele trazia referência acerca do reino de Deus através de parábolas. E nesta parábola Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: olha, a semente é a palavra de Deus. Diga comigo, a semente é a palavra de Deus. Diga comigo, e o solo é o nosso coração. Amém, amados? Deus ele deseja que esta multiplicação aconteça na tua vida de forma exponencial e abundante. Amém? O que o Senhor deseja é que você alcance tudo que Ele já conquistou na cruz. Já está à sua disposição. O que Ele está esperando é uma postura minha e sua. E é importante que você entenda isso. A multiplicação, ela não é automática. Ela depende do solo. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Lembra que o solo, ele precisa ser preparado, precisa ser cultivado, o solo precisa ser trabalhado. E esta multiplicação, pelo fato de não ser instantânea, ela depende daquilo que você está fazendo. Depende daquilo que você está fazendo, do solo chamado sua vida. Depende daquilo que você está fazendo, para que Deus possa trazer esta verdade sobre mim, para que Deus possa trazer esta verdade sobre você. O problema nunca está na semente, guarde isto. O problema nunca está na semente, porque a palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus, ela é a semente. Diga, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é sobrenatural, nela não há sombra de variação em hipótese alguma. Então, o que eu vou entender, o que nós precisamos entender, e glória a Deus, porque o Espírito de Deus, ele habita em você. Diga comigo, o Espírito Santo habita em mim. Amém? Então glória a Deus que o Espírito de Deus habita em você, habita em nós, sem dúvida nenhuma. O que determina a colheita, e nessa certeza você precisa ter todos os dias, é o tipo de solo. Diga comigo, o nosso coração. Deus está procurando verdadeiros adoradores, a Bíblia diz, que o adorem de todo o seu coração, que o adorem em espírito e em verdade. A semente, ela é poderosa, mas ela só vai frutificar no solo próprio, no solo correto, no solo certo. Se queremos viver aquilo que a palavra nos promete, porque a promessa de Deus é que todas as suas promessas se cumprirão. Então, se nós queremos viver a multiplicação da semente que Deus colocou nas nossas mãos, nós precisamos hoje, agora, diga comigo, eu preciso hoje, eu preciso agora avaliar o tipo de solo que a minha vida é hoje. Pergunte aí para a pessoa que está do seu lado, por favor, pergunte para ela, hoje, diga para ela, hoje o Senhor está te dando a oportunidade de avaliar o tipo de solo que é a sua vida hoje. Qual é o tipo de solo que eu e você, igreja,
que nós estamos entregando para o Senhor, para que esta semente possa frutificar e multiplicar na tua vida hoje? Qual é o tipo de solo que nós estamos apresentando? De que maneira nós estamos nos apresentando a Ele? Como está a sua vida diante dEle? Como está o seu coração diante dEle? De que maneira você tem buscado realmente estas verdades para a sua vida? Como você tem recebido? Porque aqui nós encontramos alguns tipos de solos, que as sementes caíram, não é isso que a mensagem diz? A parábola fala de alguns tipos de solos, e eu quero falar sobre tipos de solo, 4 tipos de corações, 4 tipos de solos que estão em nós, que fazem parte da nossa vida. O primeiro solo, diga comigo, à beira do caminho. Diga de novo, à beira do caminho. Este primeiro solo eu quero chamar de corações distraídos. Diga comigo, corações distraídos. Amém? Nós estamos falando da abundante colheita que o Senhor tem para a sua e para a minha vida. Então, o primeiro solo é aquele que está à beira do caminho. Marcos capítulo 4, projeta para mim, por favor, o versículo de número 15. À beira do caminho. E os que estão junto, de onde? Da onde estão? Aqueles que estão juntos do caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada. A palavra foi semeada ou não? Nesse solo? Sim ou não? Foi. A palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada, somente este versículo, que foi semeada nos seus corações. A pastora, a certa ocasião, ministrando aqui, ela pregou algo e ela disse assim: há muitas pessoas que ouvem, mas não escutam. Há muitas pessoas que ouvem, mas não escutam. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são aqueles em quem, tendo eles ouvido, vem logo, quem vem? Satanás. Tira a palavra semeada neles. Quantas pessoas, igreja? Quantas pessoas que até estão dentro da igreja, mas são pessoas que escutam, mas não ouvem. Pessoas que até ouvem, mas estão distraídas. Vamos ver se você está distraído ou não. Sobre o que mesmo nós estamos pregando hoje? Pessoas que até ouvem, mas estão distraídas. O corpo é presente, mas a mente é ausente. Está longe. Não é assim, José? Está longe. Está longe. Preocupadas. Uma vida totalmente agitadas. Está longe, a mente está longe, o corpo está presente, cheias de pensamentos paralelos. E sabe por que isso acontece? Você está no culto, durante a ministração da palavra, de repente a sua mente começa a vaguear. Você começa a pensar as contas que eu tenho que pagar, os meus compromissos que eu tenho na semana, o que eu vou fazer amanhã para o meu almoço, o que vai ser, o que eu preciso ver, quem mandou mensagem agora no meu WhatsApp, eu preciso consultar minhas redes sociais. Você até ouve, como agora, você está ouvindo, mas não presta atenção, não está conectado. E o diabo, o que ele faz? Ele vem e rouba a palavra. Isso são distrações durante o culto. Quantas pessoas, queridos? Porque daqui eu observo quem de fato está ouvindo e prestando atenção e quem de fato não está. Eu consigo olhar agora daqui, ó, eu estou olhando nos olhos do Marcos, ó, estou olhando para os olhos dele, no meio de todo mundo aqui. Eu consigo olhar para os olhos da Cida lá no fundo. Então, muitas vezes a pessoa está aqui, o corpo está presente,
mas a cabeça ausente. Está ouvindo, mas não está escutando. E aí o inimigo se aproveita disso. Os pensamentos ficam vagando. Amanhã eu preciso fazer tal coisa, amanhã eu tenho que ir em tal lugar, amanhã eu preciso fazer aquilo outro. E quando lê a palavra, ou quando está orando, fica divagando. O diabo sabe que uma palavra pode mudar a sua vida. Amém? Jesus, certa ocasião, quando aquele homem se apresenta diante dele, o seu filho estava totalmente doente, e aquele homem disse para Jesus: basta uma palavra sua. Então o diabo, ele sabe que uma palavra apenas pode mudar a sua vida. Por isso ele vai lutar a todo tempo, incessantemente, para tirar a tua atenção. E guarde uma coisa, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Porque o objetivo dele é roubar o que Deus está plantando no teu coração. Você está aqui, mas o seu coração está? Você tem dado a devida atenção à palavra de Deus para a sua vida? Não permita que hoje essas sementes que estão sendo liberadas sobre mim, sobre você, seja roubada. Guarde uma coisa, o diabo, ele permanece da mesma maneira, ele está agindo, ele agora se modernizou. Porque um dos grandes vilões que Satanás tem tido eficácia é isso aqui. Pessoas que até deixam de vir no culto porque dizem: estou assistindo pela internet. Nada contra. Às vezes você não pode estar aqui realmente por um motivo, por uma questão de saúde, a gente entende, né? A pessoa não pode estar no culto, às vezes está igual tem pessoas nos assistindo de outra cidade, a gente entende isso. Mas o inimigo, ele é astuto. Ele começa a criar situações, ele começa a criar estratégias para nos embaraçar. Ele usa qualquer coisa para roubar a palavra antes que ela penetre no seu coração. Ele vai criar situações, ele luta para que você não receba a palavra, porque ele sabe que uma única palavra pode mudar toda a sua história, pode mudar toda a trajetória da sua vida, pode mudar a história da sua família. Nós temos exemplos aqui dentro. Agora eu estou vendo para uma família aqui, que participaram de um evento de casais, e hoje você vê a família inteira aqui. Amém por isso? Então, uma única palavra. Deus não abençoa quem anda distraído. Diga isso para o seu irmão: Deus não pode abençoar quem anda distraído. Amém, gente? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Olha o que Paulo vai dizer: e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unir ao Senhor. Olha como ele termina: diga comigo, sem distração alguma. Porque é isso que o inimigo quer, ele quer nos distrair com coisas, tirar o teu foco, impedir que a semente encha o teu coração, transforme a sua vida. Se nós queremos viver estas promessas, essa abundante multiplicação, não podemos ser, diga comigo, um solo distraído, um coração distraído. Amém, amados? E assim muitas vezes, por estarmos distraídos, nós acabamos impedindo a multiplicação das sementes que Deus colocou nas nossas mãos. Segundo solo, diga comigo, solo rochoso. Diga assim: um coração superficial. O primeiro coração é um coração distraído. O segundo solo é um coração superficial. Marcos capítulo 4, versículos 16 e versículo de número 17. E da mesma forma, os que recebem a semente, olha ali, receberam também. Amém, gente? E da mesma forma, os que recebem a semente, sobre o que? Pedregais, sobre as pedras, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a
recebem com prazer, com alegria. Olha que coisa boa. Recebe. Mas olha lá, mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporários. Depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Amém? Na minha tradução diz assim: semelhantemente, os que são semeados em solo rochoso são os que, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raízes. Antes de continuar, diga comigo Salmos 92, 12. Aqueles que estão plantados nos átrios do Senhor crescerão, florescerão e darão muitos frutos. Então aqui está dizendo, olha, um solo rochoso, logo recebe com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando angústia ou perseguição ou tribulação por causa da palavra, se escandalizam, quer dizer, esmorecem, desanimam. Sabe quem são essas pessoas, igreja? Pessoas que se empolgam, adoram, choram, clamam, se animam em Deus, sabe? Pessoas que se alegram, é apenas uma emoção temporária, não se firma, porque as suas raízes são rasas. É aquele tipo de pessoa que no domingo é uma pessoa e na semana é outra, está cocheando em dois pensamentos, está titubeando em dois caminhos, não há como. Ei, escute, igreja, a palavra é clara, você não tem como jorrar duas águas na mesma fonte, ou ela é doce ou ela é amarga. Você e eu não podemos andar por dois caminhos. O apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele diz isso, que nós andamos na contramão deste mundo. Por quê? Porque o caminho que Deus tem nos dado, ele é perfeito. Então nós precisamos permanecer neste caminho. Pessoas que vêm ao culto, se empolgam, choram, adoram, se animam. Nesses 27 anos, queridos, eu vi tantas pessoas passarem por essas cadeiras, pessoas que chegaram aqui falando tantas coisas, fazendo tantos votos, porque eu vou fazer isso, porque eu quero fazer aquilo outro. Se você falasse para ela assim, vem aqui 2 horas da manhã para orar, ela viria. Mas o mais importante do que começar bem, diga comigo, o mais importante do que começar bem é terminar bem. Quantos já chegaram aqui porque eu fazia isso na igreja, porque eu era assim, porque era aquilo, aquilo outro, e às vezes chega um irmãozinho ali que nunca pisou o pé na igreja, nunca esteve na igreja, e de repente ele começa a se alimentar da palavra de Deus, ele abre o seu coração como solo fértil, a palavra entra, começa a germinar, daqui a pouco você olha para ele, ele está parecendo uma jabuticabeira. Quem já viu uma jabuticabeira carregada? Quem já viu a jabuticabeira carregada? É lindo, não é? Então é esse, sabe? Às vezes chegam uns aqui dizendo, olha, porque isso eu era da igreja tal, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E daqui a pouco você vai ver, não tem vida, não tem profundidade, não tem nada. É uma casca superficial. E aquele de onde você menos espera, é aqueles que Deus levanta, usa, com graça, com autoridade, sabe? Pessoas que firmam compromisso. Mas infelizmente, há muitos que não se aprofundam, a vida espiritual é rasa, não permite que a palavra crie raízes. Na primeira dificuldade, porque é isso que o versículo diz, na primeira dificuldade, e eu quero deixar bem claro algo para você aqui, diga comigo assim, uma das promessas que Jesus declarou, e elas vão se cumprir, é esta: no mundo vocês terão aflições. Então é uma promessa também, vai ter aflição, vai ou não vai ter? Vai ter dia mau. Então nós não podemos ser daqueles que não têm raízes, porque o que estabiliza uma árvore nos dias de ventos contrários, nos dias de tempestades, é a profundidade das suas raízes. Aonde? Em Deus. O que vai te manter de pé, igreja, o que vai te manter de pé e vai me manter de pé no dia da tempestade, no dia da adversidade, no dia da má notícia, no dia da dificuldade, no dia da enfermidade, no dia do diagnóstico contrário, é a profundidade das tuas raízes. É isso que vai te estabelecer, é isso que vai te manter de pé, é isso que vai te manter frutificando, mesmo no tempo da sequidão, mesmo no tempo da crise. Então guarde uma coisa: aqueles que não têm raízes, porque não permite que a palavra de Deus crie raiz na sua vida, são aqueles que na primeira dificuldade, na primeira crise, na primeira luta, se afastam, abandonam a sua fé.
E é nessas horas que você vai descobrir que era uma pessoa rasa em Deus. Não tem vida com Deus. Se ofende por qualquer coisa. Às vezes criam coisinhas, sabe? Que prova que é uma pessoa imatura, que não amadureceu na fé, que não tem vida com Deus. Se eu fosse te dar ouvidos para tantas coisas que eu já ouvi na minha jornada com Deus, se fosse dar crédito para isso, eu não estaria aqui pregando, Alessandro. Mas eu sei que os meus olhos estão no autor e consumador da minha fé. Eu não posso ficar estribado, apoiado, me apegando em coisas de homens, coisas de menino, coisas de pessoas imaturas, que querem, sabe, usadas pelo inimigo para tentar que você perca a sua estabilidade espiritual, para que você perca a tua paz em Deus, para que você perca a tua caminhada com Ele, porque é isso que o inimigo faz. Pessoas que acabam na primeira dificuldade, porque são rasas, são imaturas espiritualmente, elas acabam abandonando a sua fé. E qual é a causa disto? Diga comigo, a falta de profundidade. Por quê? Porque o coração não está preparado para remover as pedras que recebe. Diga para o seu irmão, das pedradas que você tem recebido, faça um altar ao Senhor. Amém? Um coração, sabe, que não foi preparado para remover as pedras. Se a palavra de Deus, igreja, não criar raízes, você não vai resistir no dia mau. Se a palavra de Deus não criar raízes no seu coração, você não vai resistir no dia mau. E como é que nós podemos resistir no dia mau? Se nós não gerarmos um compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus, ela precisa entrar no meu coração de forma profunda, até que ela se torne realidade. A palavra de Deus precisa penetrar no seu coração, até que ela vire realidade. Você precisa viver aquilo que você está ouvindo. Ei, irmão, querido, querida, você precisa viver aquilo que você ouve da palavra de Deus. Você precisa viver na prática. Isso precisa ser uma realidade. É dessa maneira que a palavra vai criar raiz em nossas vidas. Você e eu precisamos colocar em prática. Diga comigo, colocar em prática. Tiago capítulo 1, versículo 22. Olha o que o Tiago vai dizer. Sede cumpridores, vamos lá, juntos, e sede cumpridores da palavra, e não ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Então você precisa praticar a palavra. Praticar, não é só ouvindo, a fé vem por ouvir, mas à medida que você ouve, você pratica. Diga comigo, à medida que eu ouço, eu pratico. Então é isso, nós precisamos ser praticantes. Você não pode, nós não podemos viver de emoções passageiras. Não adianta nada o pastor trazer um homem de Deus aqui também, pregar uma palavra, nossa, que palavra linda, que palavra abençoada, mas você não praticar aquilo não encher o teu coração, você não praticar, só viver de palavras. Hoje eu vou na igreja tal, porque lá está tendo um ministrante tal, vai ter um pastor em tal lugar, vivendo de ventos, levados por ventos. Não, você precisa praticar, você precisa ouvir, ter raiz na palavra, ter raízes na presença de Deus, ter raízes numa vida de oração. Diga comigo, raízes na palavra de Deus, raízes na oração, porque quando a palavra de Deus ela está enraizada no teu coração, você vai aprender a enfrentar as aflições da vida. Paulo ele vai dizer em uma das suas cartas, a nossa leve e momentânea. Olha só a diferença de alguém com raízes profundas, Henrique. A diferença de alguém com as suas raízes profundas na palavra. Ele vai dizer, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso de glória excelente. Você sabe o que é isso? Paulo está dizendo assim, olha, essa tribulação, ela é leve, ela é momentânea. Pelo contrário, ela está produzindo um peso de glória. O que é isso? Ela está manifestando em mim
aquilo que de fato eu estou apoiado, aonde eu estou plantado, aonde eu estou realmente firmado. Eu estou firmado na palavra. Em outras palavras, é isso que Paulo estava dizendo. E este mesmo Paulo que vai declarar isso, desta leve e momentânea tribulação, é o mesmo Paulo que vai dizer que a nossa, ainda que o homem exterior, diga comigo, ainda que o homem exterior se abale. O que é isso? Uma árvore levada de um lado para o outro nas tempestades. Haverá ventos que vão balançar, haverá ventos que vão atingir sua vida. Então ele vai dizer, olha, ainda que o homem exterior se abale, seja lançado pelos ventos de um lado para o outro, todavia, o interior permanece de pé. Profundidade, raízes profundas. Amém? Olha o que Davi vai declarar nos Salmos de número 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Olha o que Davi vai dizer: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará, mas tu, Senhor, olha a convicção de alguém que tem raízes profundas, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me faz andar de cabeça erguida. Você pode repetir isso comigo? Levante sua mão e diga: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me faz andar de cabeça erguida. E olha como ele termina: ao Senhor, diga comigo, ao Senhor, eu clamo em alta voz, e do seu santo monte, ele me responde. Vamos ler o 5? Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém, não me assustam os milhares que me cercam. Amém? Diga glória a Deus. Projeta ali Marcos capítulo 11, versículo 24. Olha o que ele vai dizer: portanto, vos digo que todas as coisas que vocês pedirem, orando, crendo em receber, vocês as terão. Amém, amados? E assim se sucederá. Mesmo Davi fugindo do seu filho Absalão, porque quando ele escreve esse salmo, ele está falando daquilo que seu filho estava fazendo. O seu próprio filho tentava usurpar o seu trono, tentava roubar o trono de Davi. Davi, mesmo fugindo de Absalão, ele pôde dormir em paz, porque o seu coração tinha raízes profundas na palavra de Deus, porque na sua vida ele confiava no Senhor. Então guarde isso: quem planta no Espírito, colhe milagres. Diga comigo: quem planta no Espírito, colhe milagres, livramentos sobrenaturais. Diga: quem planta na carne, colhe frustração. Não é à toa que a palavra é clara: tudo que o homem semear, ele colherá. Terceiro solo, diga comigo: entre os espinhos. Diga de novo. Diga assim: um coração sufocado e dividido. Qual é o primeiro coração? E o segundo? Superficial. Muito bem. E o terceiro coração, diga comigo: sufocado e dividido. Marcos capítulo 4, versículo 18, versículo 19. Os outros são os que recebem a semente. Aonde, gente? Lê comigo ali. Entre o quê? Que mais? E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. 19. Mas, olha lá, vamos juntos? Mas os cuidados deste mundo. Para um pouquinho. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, Romanos capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas apresentai-vos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Mas, vamos de novo lá: mas os cuidados deste mundo,
as coisas deste mundo, os valores deste mundo, os engana, e os engana das riquezas. Perdão, vamos de novo, deixa lá, 19, por favor, projeta de novo. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando no coração, sufocam a palavra, e ela fica o quê? Infrutífera. Então, coração sufocado e dividido. Esta é uma das grandes armas de Satanás. E como ele tem obtido êxito, inclusive nesta casa, na igreja do Senhor, nas igrejas. É uma das artimanhas. E qual é a artimanha do inimigo? Diga comigo: priorizar o que é material acima do que é espiritual. Meu Deus, como tem gente que cai nisso. Como tem gente que cai nisso. Priorizar o material acima do que é espiritual. Pastor, eu preciso trabalhar. Eu trabalho muito. Sou muito ocupado. Tenho muita coisa para fazer. As preocupações, a ansiedade, a correria, o excesso de trabalho, a busca desenfreada por coisas materiais, por coisas. Há um desenfreamento. Os dias que nós vivemos é desta forma. As pessoas estão agitadas de um lado para o outro. Há uma ansiedade exacerbada. Há uma correria. E eu quero deixar bem claro que não há problema nenhum em você trabalhar, querido. É bom, trabalhe, seja abençoado no seu trabalho, que o Senhor prospere o seu trabalho, seja próspero, progrida, sabe, frutifique no seu trabalho, ganhe dinheiro, isso é bênção para a sua vida. Só que um grande mal é este: o dinheiro, ele é bênção. Diga comigo, o dinheiro, ele é bênção quando ele está na minha mão. Diga, o dinheiro é maldição quando ele escraviza o meu coração. Nós estamos falando do quê? Dos tipos de solos: avareza, ganância. Isso são raízes, isso são solos que muitas pessoas vivem no seu coração. Avareza, queridos. Eu conheço pessoas que elas vivem em avareza, ganância, em todo tempo. Então isso não é problema, você trabalhar, você ter sua fonte de renda, isso não é problema, queridos. Você precisa trabalhar, só que você precisa entender. Diga comigo: buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Diga, o dia do Senhor é dia do Senhor. Amém, amado? Não tem cabimento alguém falar: estava trabalhando. Peraí, opa, só se você faz turno na empresa é diferente. A gente entende isso. Mas alguém deixar de estar no culto porque diz que eu preciso trabalhar? Peraí. Jesus, certa ocasião, olhou para um homem e disse: louco, você está juntando em celeiros. Você está construindo celeiros para juntar mais, porque os teus celeiros não cabem mais. E Jesus disse para ele: com tudo isso que você tem, se te pedir a tua alma, o que você vai dar por garantia, por pagamento? O que você vai dar por resgate? Guarde isso, igreja. Não há problema nenhum em você prosperar, você trabalhar, você ser abençoado. O problema é quando isso se torna o centro da sua vida e Deus fica do lado de fora. Quantas pessoas, queridos, depois que conquistaram uma estabilidade financeira, eu já orei por pessoas aqui: pastor, ora por mim, Deus, estou passando por uma dificuldade. Deus abençoou, Deus prosperou. Sabe o que ela fez? Fez da prosperidade maldição na sua vida. Porque muitas vezes a pessoa transforma a bênção em maldição. Sabe o que é isso? É você transformar aquilo que você tanto pediu para Deus em maldição, porque aquilo te tira da presença dEle, aquilo te tira da casa de Deus, aquilo te tira da comunhão do corpo. Isso é uma prova de que as tuas raízes eram rasas. Isso é uma prova de que as raízes da pessoa eram rasas, não havia profundidade. Quantas pessoas ela adquirem estabilidade financeira, abandonam o altar, deixam o ministério, deixam de congregar, queridos. Quando Moisés, em Êxodo capítulo 5, quando Moisés vai falar com o faraó para deixar o povo ir para o deserto, para adorar ao Senhor, para fazer sacrifícios a Deus, o faraó fez o quê? Ele multiplicou o trabalho do povo, ele aumentou o trabalho do povo. Para quê? Por quê?
Por que ele aumentou o trabalho? Para que o povo não tivesse tempo para ir adorar a Deus, para que o povo não tivesse tempo para ir buscar a presença de Deus. E esta é uma das estratégias do inimigo, é te acumular de ocupação, é te fazer ocupado, para que você não tenha mais tempo para Deus. Segure na mão do seu irmão, diga isso: não ter tempo para Deus é perder muito tempo. O lugar que Deus estará dependerá da tua prioridade. Não ter tempo para Deus é perder muito tempo. E o lugar que Deus estará na sua vida dependerá daquilo que é a tua prioridade. Por isso que Jesus, ele é muito claro quando ele diz: o que escraviza o homem é o que enche o seu coração. E nós estamos falando de tipos de coração, os tipos de solo. Então guarde isso: não ter tempo para Deus é perder muito tempo, e o lugar que ele vai ocupar na sua vida é exatamente daquilo que é a tua prioridade. O que é a tua prioridade hoje? Lembre-se, nós estamos falando qual tipo de solo nós somos diante dele, que tipo de pessoas nós somos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, olha o que Timóteo vai declarar: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Ninguém que luta se embaraça com os negócios desta vida. Quem está lutando uma batalha não se distrai com outras coisas a não ser o foco da batalha, o foco da luta. Você tem que manter-se focado. Então ninguém que luta se embaraça com os negócios desta vida. Então guarde isso, queridos. Se nós queremos viver uma multiplicação, nós não podemos ser esse solo sufocado. Tem pessoas sufocadas pelas coisas desta vida. Tem pessoas agitadas, com a sua alma agitada de um lado para o outro, desesperadamente, sabe, não tem paz. O sono não é o sono do justo, é o sono da fuga. Muitas vezes é o sono inquieto, não dorme, não tem paz, não vive em paz. Um coração sufocado, ele não frutifica. Coração distraído não vê milagre. Coração superficial não permanece na presença de Deus. E esse é o mais grave. Diga comigo: um coração sufocado não frutifica. Diga: um coração distraído não vê milagres. Diga: um coração superficial não permanece na presença de Deus. Levante sua mão comigo e diga: Senhor, eu recebi um novo coração. O Senhor transformou a minha vida, e hoje eu quero permanecer na tua presença. Eu não quero me distrair com as coisas desta vida. Eu não quero um coração sufocado pelos embaraços desta vida. Amém? O apóstolo Paulo, ele vai dizer: que ninguém vos embarace, que ninguém vos embarace com vãs sutilezas. O inimigo, ele é sutil, ele trabalha na ponta dos pés, ele é sutil. Mas o coração fértil, diga comigo: o coração fértil. E esse é o último ponto, diga: o coração fértil vive a multiplicação e o sobrenatural de Deus. Então o quarto solo aqui, diga comigo: quarto solo, coração preparado, coração fértil. Marcos capítulo 4, versículo 20 diz assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Olha lá, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. E o que acontece? Frutificam, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe o que isso significa? Esse receber aqui, esse termo, os que ouvem, os que recebem, no grego quer dizer paradechomai. Esquisito, não é? Que quer dizer aceitar, não rejeitar, reconhecer como legítimo. Indica uma recepção calorosa, entusiástica, não apenas recebimento passivo ou superficial. Não é raso, é profundo. Estamos vivendo há mais de 27 anos, queridos, as verdades desta palavra na minha casa, e é ela que tem nos conduzido, é ela que tem nos norteado, é ela que tem nos direcionado. Então nós devemos ser daqueles que recebem a palavra como esta boa terra,
que tem um coração preparado, é um solo fértil, aqueles que ouvem a palavra, e a compreendem, e abrem os seus corações e abraçam esta palavra. Amém, amados? Diga: ouvir, abrir o coração e abraçar a palavra. Amém? Porque quando você aceita a palavra de Deus como verdade absoluta sobre a sua vida, ela se torna, igreja, uma bomba espiritual. Amém? O mundo natural não vai compreender. Por isso, a palavra de Deus é algo que vem para transformar as pessoas, que vem para transformar a nossa vida. E esse tipo de coração que ouve e recebe a palavra de Deus, é aquele que guarda. Diga comigo: ouve, crê, guarda, pratica, gera frutos a 30, a 100, a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, amados? E Deus testifica esse poder aonde? Através da sua palavra sobre nós. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos, diga comigo, do coração. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é como espada que corta dos 2 lados, penetra até ponto de dividir a alma do espírito, as juntas de medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Glória a Deus. Diga comigo, Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente aceita, recebe esta palavra, o que vai acontecer comigo e com você? Diga comigo: o sobrenatural de Deus vai se manifestar. A minha fé vai explodir, a minha vida vai mudar, o Senhor me dará direito à eternidade, eu vou andar em novidade de vida, eu posso enxergar a vida por uma outra ótica, eu começo a discernir as coisas espirituais, os meus olhos espirituais são abertos, os meus ouvidos espirituais são abertos, eu começo a discernir a autoridade da palavra sobre a minha vida, Deus começa a me usar com autoridade, a palavra de Deus começa a ser liberada através de mim, como uma fonte de águas vivas e inesgotáveis. O Senhor me usa, me abençoa, e Ele através da minha vida alcança outras pessoas que vão receber essa palavra, e o coração delas também se tornará um bom solo, e o Senhor usará a tua vida para frutificar, e os teus frutos vão alcançar outras vidas, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Diga comigo: a multiplicação não é só para mim, é através de mim também. Amém. Deus quer que você multiplique em todas as áreas. Diga comigo: crescimento espiritual. A minha família será próspera, a minha casa será abençoada, a minha saúde será transformada. Diga: as minhas emoções serão transformadas, a minha vida financeira será transformada. Diga assim: eu vou ganhar vidas para Jesus, eu vou impactar vidas em nome de Jesus. O reino de Deus vai se manifestar de forma gloriosa, de forma abundante e de forma sobrenatural. Coloca para mim, para a gente terminar, 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 10. Ora, vamos juntos? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Amém? Na minha tradução diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimentar, também suprirá e aumentará as vossas sementeiras, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Diga para o seu irmão assim: a multiplicação começa em você. Diga: mas não vai terminar em você. Você vai alcançar outras vidas através da sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. E o próprio Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 28, 19: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Espírito e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, leve essa semente para o seu trabalho, leve essa semente para a sua casa, leve essa semente para as tuas redes sociais,
Leve esta semente para as pessoas que te cercam no teu convívio diário. Pregue, testemunhe, compartilhe. Seja sal, seja luz, aonde você estiver. Amém? Eu quero que você, por favor, por um instante, incline sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você tenha sido como um desses solos que nós declaramos aqui. Um solo distraído, talvez um solo superficial, talvez um solo sufocado. Hoje Deus quer fazer uma limpeza no seu coração. Hoje o Senhor quer te curar. E a pergunta que o Espírito Santo que habita aí dentro de você, que Ele te faz é esta: como está o seu coração hoje? Que tipo de solo você tem sido? Deus não nos trouxe aqui hoje, igreja, você que está nos assistindo, para sair daqui da mesma maneira. Se você tem vivido distraído, é hora de você se alinhar. Se você tem vivido uma vida superficial, é hora de você se aprofundar. Se o trabalho, talvez as coisas desta vida, o dinheiro, as preocupações, isso tem sufocado a sua fé, é hora de você colocar Deus no centro da sua vida. Ele quer estabelecer na sua vida multiplicação, crescimento e frutificação. Que o seu coração hoje seja essa terra fértil. Que você receba a palavra e guarde a palavra e pratique esta palavra. Crescer, multiplicar, é isso que o Senhor espera de mim. É isso que o Senhor deseja fazer através de mim. É isso que o Senhor deseja fazer através de você. E aí, com seus olhos fechados, eu gostaria que você orasse comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te peço agora, arranca toda distração, toda ansiedade, todo medo, toda preocupação que sufoca a minha vida espiritual. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero ter maturidade espiritual. Remova toda a superficialidade. Tire as pedras, Senhor. Arranque aqueles espinhos. Quebre as cadeias emocionais. Toda a opressão que muitas vezes vem sobre a minha mente, toda a seta do inimigo, cura o meu coração. Hoje eu escolho, Senhor, ser esta boa terra, porque eu quero viver esta promessa desta multiplicação sobrenatural, da semente que o Senhor colocou nas minhas mãos. Que cada semente da tua palavra hoje elas encontrem espaço, elas criem raízes profundas, elas gerem frutos que se manifestem através da tua glória em minha vida. Que tudo aquilo que vinha para dividir, que vinha para roubar, para sufocar, para distrair, caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Que o seu reino, Senhor, se manifeste em nós e através de nós, para que nós possamos viver esta multiplicação, e não somente para mim, mas para impactar aquelas vidas que o Senhor tem colocado todos os dias diante de mim. E hoje eu me levanto como um solo fértil, onde as sementes que o Senhor tem lançado, elas vão produzir a 30, a 60 e a 100 por um, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, estas sementes não se perderão, elas vão produzir, elas vão crescer. Neste ano de abundante colheita, o Senhor está me dando a oportunidade de ver esses frutos evidenciados em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero orar por você. Senhor, Pai de amor, Deus de misericórdia, a tua palavra ela nos confronta e ao mesmo tempo ela nos consola. Ela nos direciona em todas as coisas. Por isso hoje, Pai, eu te peço que estas verdades que foram declaradas aqui
realmente sejam estabelecidas na minha vida, na vida da tua igreja, na vida de cada família aqui, daqueles que estão nos assistindo neste momento, na vida de cada família que está aqui hoje. Deus de misericórdias, nós queremos sim, Senhor, este coração fértil, este coração que é transformado, regenerado, este coração que produz com excelência. Nós somos chamados para isso. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, para que hoje nos tornássemos fecundos, frutíferos no teu reino. E eu creio que o Senhor está nos conduzindo para que esta obra verdadeira se estabeleça e se cumpra em nós e através de nós, no nome do Senhor Jesus. Você recebe esta palavra? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Glórias a Deus. Louvado seja Deus por estas verdades. Amém, amados?